Né? Satisfação estar aqui de novo, tá? Sou Márcio Costa, lá do Seara de Luz. E o tema que me pediram hoje para fazer foi o tema Sedes Perfeitos, né? Que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou perturbar um pouco, tá? Ou seja, vou ver muito livro hoje, tá bom? Tá? Mas eu acho que é um tema assim que quando a gente começa a olhar para, enfim, para aquele trecho de Mateus, com aquela fala de Jesus ali, que está registrado e nos orienta a gente buscar ser perfeito, num primeiro momento parece simples a leitura, parece uma frase simples, mas tem tanta coisa por trás ali. E eu confesso que toda vez que a gente vai fazer um estudo, uma palestra, alguma coisa, a gente acaba indo um pouquinho no tema, né? Claro. E é interessante que quando a gente começa a mergulhar no tema, fala, gente, como tem coisa aqui. Como tem detalhes aqui para a gente estudar, para a gente poder refletir, para a gente poder trabalhar, né? Então, essa é a proposta de hoje. A gente trabalhar essa parte, que é Sedes Perfeitos. E onde é que ela está? Ela está aqui, ó, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos. E ele começa com essa passagem aqui, tá bom? De Mateus. Lá no capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem os mesmos pagãos? Aí vem a frase que é o objeto do nosso estudo de hoje, da reflexão. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí já começa a complicar. Aí eu já dou até um passo para trás, assim, porque quando eu leio essa... Sede perfeitos como é o nosso Pai Celestial. Mas não estaria sendo algo meio contraditório? Porque Deus é perfeição. Deus é a sublime perfeição, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Então, se eu estou falando de perfeição, e Jesus nos orienta a ser perfeito, como que eu vou fazer isso? Onde é que está a diferença, onde é que está o abismo aqui que eu tenho que pular para poder falar assim, não, agora eu sou perfeito como Deus é. Será que essa é a proposta que Jesus estava colocando para a gente? É meio complicado, porque acaba sendo algo meio diferente, porque ele sempre nos mostra no Evangelho o quanto que Deus, o Pai, está numa condição, não é estar numa condição, mas é algo muito mais superior àquilo que nós somos. Porque nós somos criação, não somos Deus, somos criação. E se somos criação, começando a perceber um pouquinho os atributos de Deus, aquilo que Kardec também nos traz, lá no Livro dos Espíritos, a gente começa a pensar o seguinte, não, então, será que é uma contradição que Jesus estava colocando para a gente, que a gente tem que ser perfeito? Não, não era isso. E a gente tem que dividir essa frase, todos esses versículos aqui, esses 3 versículos, em 2 partes para a gente poder fazer a reflexão hoje. A primeira é o seguinte: entender essa questão da diferença que existe entre o que eu sou hoje e o quanto eu posso ser perfeito. Até onde vai essa perfeição que Deus nos colocou? Que Deus não, perdoe-me, que Jesus nos ensina. Tá? E depois disso, tem outra parte, que está logo no iniciozinho lá dos versículos, que é a questão de fazer o que Jesus orienta. O que devemos fazer com os nossos irmãos, com o próximo? Então vamos dividir em 2 partes aí esses versículos para a gente poder entender bem o que Jesus veio trazer para a gente. Porque ele não veio, não é uma contradição que ele colocou ali, não, de dizer que nós temos que ser perfeitos que nem Deus. Seria a criatura ser exatamente como é o Criador. Não é bem assim. Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos? Eu falei que hoje eu vou pegar livro, tá? Entendeu? Que eu acho que é uma parte de reflexão, é bem interessante. Lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 10, eu deixei aqui para a gente não cometer
erros para a nossa memória, né? Eu já tenho licença poética para esquecer, tá bom? Já passei de 50, então já tenho licença poética para esquecer. Vamos lá. Tem uma parte aqui, que é o atributo da divindade, que está lá na pergunta 10 em diante. Tá? Na pergunta 10 em diante, Kardec começa assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Porque se Jesus nos fala para ter Deus como modelo, para que a gente possa ter que seguir a Deus, ou seja, ser perfeito como o Pai, então eu tenho que entender o que é essa perfeição. Eu tenho que entender. Olha só, Márcio, você tem que ser... o seu microfone que você vai utilizar, ele vai ter que ser tão perfeito quanto esse aqui. Então me deram aqui para gravar. Então, olha, esse aqui eu tenho que entender esse aqui para saber o quanto que esse aqui é melhor do que eu estou usando. Qual é a especificação desse aqui? Mais alto, não é? Qual é a capacidade de dB que ele tem aqui, decibéis, para receber? Enfim, qual é a capacidade dele de ruído? Sei lá, estou extrapolando algumas coisas aqui. Mas então eu preciso entender um pouco mais. O que Jesus estava colocando para a gente? O que é Deus? Né? Deus, já sabemos lá, inteligência suprema, causa sumária, todas as coisas. Aí na pergunta seguinte, ele fala assim nessa resposta: né? Não, falta-lhes para isso o sentido, ou seja, compreender a natureza íntima de Deus, de cara ele já diz, não dá. Falta sentido. Estamos encarnados, estamos aqui nesse corpo físico. A nossa sensibilidade, a nossa percepção, ela não é a do espírito. Eu preciso dos olhos para ver. Eu preciso dos meus recursos limitados do corpo físico para perceber, sentir o ambiente, entender, aprender, raciocinar com aquilo que eu percebo, com aquilo que eu nasci, com aquilo que eu vivo. Então, eu tenho toda uma limitação. E aí, Kardec, os Espíritos logo respondem aqui, olha, falta-lhes o sentido para isso. E ele vai adiante falando assim, olha só, será dado um dia ao homem a compreender o mistério da divindade? Aí a resposta é bem interessante. Quando não tiver mais obscurecido pela matéria. E a gente começa a perceber o seguinte, então, a minha limitação para entender a minha referência, eu vou colocar o microfone ali como a minha ilustração lúdica aqui do que eu preciso entender, tá bom? Para eu poder entender aquele microfone ali, eu preciso me desvincular daquilo que é a minha sensação, a minha percepção, a minha limitação. Eu tenho que sair dessa caixinha que está aqui. Eu tenho que me desvincular desse corpo físico um pouco mais, para poder ter a percepção melhor do espírito, para poder perceber aquilo ali, entender melhor. E ainda não vai ser suficiente. Ele vai mais adiante dizendo aqui assim, quando o espírito não tiver obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Ou seja, além de eu ter que me desvincular das minhas limitações que o corpo físico impõe, eu ainda vou ter que evoluir um pouquinho. Ainda tenho que estar numa condição melhor para poder conseguir entender. Até porque, mesmo que eu me desvincule do meu corpo físico agora, eu ainda tenho limitações. Ainda vou estar, de alguma maneira, preso. Ainda tenho meu perispírito ali, ainda bem robustecido, com bastante coisas, ainda trazendo das encarnações que precisa ser lapidado, ainda aquelas marcas, aquelas manchazinhas no perispírito. Então ainda preciso evoluir muita coisa. Ainda estou numa condição de espírito, muitas vezes, terceira ordem. Espírito que ainda está sujeito a expiações e provas, ainda que precisa ainda se livrar de certas coisas que ainda não nos livramos, que é inveja, orgulho, vaidade, egoísmo, e a lista continua, né? Infelizmente. Tá? Então a gente precisa se desvincular, porque quando a gente começa a tirar esse véu, agora eu estou começando a perceber quem é aquilo ali, o que é aquilo ali. Ah, esse microfone, sim, começa a ser minha referência. E ele vai aqui dizendo assim, bom, se eu vou ter que evoluir e se eu não tenho sentido, será que eu consigo fazer alguma ideia, porque já que eu não consigo perceber aquele microfone que está ali atrás, será que eu consigo pelo menos fazer uma ideia do que é? É o que Kardec pergunta. Já que eu não tenho sentido, já que eu não tenho condição de entender a Deus, essa minha referência, ou seja, eu não consigo olhar o microfone,
Olha como é que Kardec é tão sutil nas perguntas. Mas será que eu consigo fazer uma ideia de como é esse microfone aqui atrás? Será que ele é baixo? Será que ele é alto? Branco, preto, cinza, azul? Não sei. E aí os espíritos respondem o seguinte: de algumas sim, tá? O homem as compreende melhor à medida que se eleva da matéria, entrevê-las pelo pensamento. Aí a gente começa a perceber o seguinte: qual o único sentido que nós temos agora, nessa condição de encarnado, para começar a perceber e sentir um pouco mais a Deus e conseguir entender Ele como modelo? Não está na nossa percepção física, não está naquilo que você vai ver necessariamente. Claro que muitas pessoas conseguem enxergar uma flor abrindo, numa chuva caindo, num orvalho, numa estrelinha brilhando à noite. Nossa, consegue olhar aquilo. Deus. Pessoas iluminadas conseguem enxergar, parar para observar um perfumezinho de uma rosa, uma abelhazinha tocando ali. Nossa, Deus está ali. Mas às vezes é uma coisa tão sutil, tão do dia a dia. É que nem aquelas leis lá da física, né? Que como é que pode um cientista sentado lá, do lado de uma árvore, cai uma maçã na cabeça dele, entendeu? E ele descobre uma fórmula. Quantas pessoas já tomaram uma maçã na cabeça, viram uma árvore, alguma fruta caindo, e não olharam aquilo ali? Ah, normal. É o dia a dia, né? Tá normal aquilo ali. Não, mas alguém chegou ali com uma percepção diferenciada, olhou aquela situação, gente, isso aqui atende a um pré-requisito físico. Ele escreveu uma fórmula. Quem segue até hoje na física. Olha a diferença sutil. Então, tem pessoas que têm uma percepção que se limitam àquilo que é do dia a dia e outras que conseguem enxergar coisas diferenciadas. E muitas vezes isso sai da onde? Daqui da nossa cabecinha. Nós estamos o tempo todo interagindo com o meio ambiente. Nós somos uma fonte de energia, nosso espírito, que está o tempo todo emitindo ondas. Não é à toa que lá no Mecanismo da Mediunidade, o primeiro capítulo que André Luiz nos coloca é ondas. Nós estamos o tempo todo produzindo, manipulando a matéria mental que está manipulando o fluido cósmico universal que está aqui no nosso entorno, e manipulando essa matéria, criando aquela psicosfera em torno da gente, na realidade, transmitindo, emitindo o tempo todo o que nós somos. E se nós pararmos um pouquinho, e se eu, ao invés de ficar pensando só coisas que vão me colocar uma imagem mais escura, vão me trazer coisas degradantes, vamos pensar em coisas mais claras, mais fluídicas, mais de paz, mais de amor, mais de luz. Nossa, vai começar a se sentir tão bem, que vai começar a perceber algo bastante interessante. Como é que é o meu microfone? Como é que esse microfone é? Abrir um pouco mais a mente, sintonizar com coisas melhores. Perceber que a criação não é só, como eu já disse, coisas simples, não. Essa chuva, que maravilha. Aí vai lá, pô, mas que maravilha, o que você está achando? Uma chuva que está caindo aqui, tão maravilha. A chuva em Vênus é ácido sulfúrico, H2SO4. E nós estamos no planeta Terra aqui com chuva líquida, gostosa, etc. Chuva lá, vou me queimar. Chuva em outros planetas aí, qualquer coisa. Diferente, tem até chuva metálica em outros planetas aí. E eu estou na Terra, confortável. Olha só que lindo que Deus envia para a gente nesse manhã de hoje. Então eu preciso, primeira coisa, me desvencilhar e trabalhar com o meu pensamento. Meu pensamento tem que começar a ter uma percepção um pouco mais focada naquilo que Deus é, na perfeição. Mas que perfeição é essa? É aí onde começa a gente a tentar entender um pouquinho mais. Vamos avançar um pouquinho numa questão aqui que não mais é a questão inicial ali dos tributos, mas eu marquei aqui e vou lá na frente na questão 244. Os espíritos veem a Deus? Opa, aqui é pergunta interessante, né? Porque eu vou desencarnar, acabei de deixar o corpo físico ali, ó, estava difícil, pesado, estou aqui desencarnado, agora eu posso ver a Deus. Nossa, eu estou mais leve, estou mais solto, né? Será que eu posso ver a Deus? E eles respondem assim: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Aí eu já começo a falar, puxa vida, não adiantou desencarnar logo para ver a Deus. Não adianta nem eu fazer uma besteira ali, etc., porque eu quero ver Deus logo.
Não dá. Não tem como. Só os espíritos superiores veem compreender. Olha, e aí que está. A gente já começa a perceber aqui a sutileza da frase aqui que os espíritos respondem. Só os espíritos superiores veem, ou seja, o que observa e compreendem. Quando eu falo ver, eu tenho capacidade de observar e compreender, eu tenho uma capacidade de absorver, de interiorizar aquilo. Eu estou compreendendo. Tem uma frase que eu não sei exatamente a palavra do latim que vem, a origem da palavra compreender, mas é no sentido de interiorizar. Eu consigo traduzir isso para mim. Então, olha a diferença. Os espíritos superiores, eles não só veem, como eles compreendem. Nossa, que fantástico. Quando é que eu vou chegar lá, pelo amor de Deus? Vai demorar um pouquinho, né? E o que me sobra para isso? A espiritualidade responde. Os inferiores o sentem. E adivinhem, olha só o que sobrou para a gente aqui. O sentir e adivinhar. Mas como é que eu vou sentir a Deus se eu não trabalhar a minha mente e começar a melhorar minhas condições mentais? Será que se eu me permitir somente a sentir coisas que estão dentro daquele domínio material, ou seja, tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que nos prende, paixões, se eu estiver pensando só nisso, como que eu vou ir um pouquinho mais adiante e sentir a Deus? Eu sei que quando a gente fala assim, olha, que bonita uma flor, que bonita a estrela, a gente fala assim, tá viajando, né? Tá viajando. Mas vamos parar para pensar friamente. Aquelas pessoas que têm a capacidade de respirar de noite, assim, aquele ar, assim, ver a estrela. Nossa, não tem uma passagem lá bíblica que Jesus também fala assim, olhar as estrelas lá no céu, não sei exatamente como ele fala, mas perceba quantos orbes tem e veja quantos planetas tem lá que você poderia estar, que são planetas numa condição melhor, que deseja estar naqueles planetas. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, são nas coisas simples, nas coisas sutis, que a gente percebe e começa a se desvencilhar um pouquinho dessa matéria grossa que ainda nós vestimos, né? Que ainda estamos ocupando ainda. Mas graças a Deus, tá? Que estamos aqui nela. Essa oportunidade maravilhosa para a gente poder sentir um pouquinho a Deus. Esse é um ponto crítico para a gente entender. Então, dessa primeira parte, em que fala do sede perfeitos, a gente já começa a perceber o seguinte da nossa reflexão. Márcio, aonde você queria chegar com essas questões aqui? Eu queria chegar no seguinte. Nós, na nossa condição de espírito de terceira ordem, não somos espíritos superiores ainda, porque estamos no mundo de provas e expiações, ainda estamos encarnados muito materialmente, não somos que nem Júpiter, que nem outros planetas em que a encarnação é tão sutil, tá? Tão mais livre dessa matéria, em mundos mais adiantados. Nós ainda estamos presos aqui. Então nós não temos condição. Então Jesus, na realidade, quando ele estava colocando isso para a gente, não é que ele estava dizendo para que nós fôssemos iguais a Deus, mas que nós o tivéssemos como modelo, como orientação da perfeição. Mas não uma perfeição longe. Aí a gente entra na segunda parte da questão, que na realidade é o início daquelas frases que eu disse, do que a gente tem que fazer. Porque eu digo, sede perfeitos, como é vosso Pai. Mas eu já percebi o quê? Que eu não consigo. Os Espíritos já nos orientaram e falaram o seguinte, você na condição de Espírito de terceira ordem, você não vai ver, nem vai compreender. Mas você pelo menos vai sentir. Então que nos permitamos sentir a Deus. Que nos permitamos abrir um pouquinho a mente, entendeu? Olhar o dia a dia. Alguém já se deu conta que a gente mora num planetinha, todo mundo reclama de calor, frio, né? Às vezes, puxa vida, hoje está fazendo 10 graus, hoje está fazendo, 40 graus. Às vezes a gente reclama, né? Mas vamos parar para pensar. Um planeta aí de imenso que nós estamos, com 7 bilhões de pessoas. Nossa, e a temperatura há milhares de anos é essa do planeta, que nos dá a condição de vida.
E detalhe, nós estamos num planetinha pequenininho, aqui, ó, nesse pontinho aqui do universo, tá? Vamos fazer uma comparaçãozinha com uma colônia de formigas? Já viu quando você vai num campo aberto assim? Aí tem uma colônia de formiga aqui, ó, tá? Aquela colônia vivendo ali, naquele ambiente, aquele habitat ali, etc. Está perfeito para ela. Ela vive ali. Se você tirar algumas condições, etc., pode ser que ela não viva. A mesma coisa no mar, um peixe, etc., ele tem aquelas condiçõezinhas ali que ele está vivenciando. Se você tirar daquele habitat, ele morre. Olha só que presente maravilhoso que nos foi dado. Como diz lá no livro A Caminho da Luz, criado com detalhes de perfeição, nosso planetinha. Se eu for andar aqui, ó, daqui para lá, ó, 4 milhões de anos-luz, eu vou chegar lá na próxima, estrela próxima, esqueci agora, mas enfim, a estrela mais próxima que está da gente está a 4 anos-luz, parece. Tá? E aí que eu olho assim, gente, é como se fosse uma colôniazinha de formiga lá e essa colôniazinha aqui. Essa daqui sabe alguma coisa de lá, se bobear vai pensar que nem existe. Então é tão perfeito o que Deus nos dá, tão coloca, que a gente às vezes nem se dá conta. Por isso que eu falo, e agora eu trago para a reflexão, vamos observar mais um pouquinho as coisas que estão à nossa volta. As coisas são tão maravilhosas e perfeitas, e às vezes a gente não se dá conta. A gente reclama de tudo, né? Está fazendo uma coisa, reclama, é calor, é frio, é engarrafamento, como eu estava reclamando agora, que eu estava para chegar aqui, quase que eu não chego, né? Tudo parado, rua, etc. A gente reclama. É do nosso ser, da nossa, infelizmente, ainda não estamos numa condição de reclamação. Mas não é para a gente pensar assim, temos que pensar o seguinte, gente, que mundo perfeito que foi dado para a gente. Deus é tão maravilhoso. E aí quando você começa a extrapolar um pouquinho a sua mente nesse sentido, e pensar qual o propósito que Ele nos colocou quanto a isso. Para quê? Jesus, quando Ele veio aqui estar conosco, Ele tinha um único propósito. Preparado ali, muito e muito tempo antes da vinda dele até aqui. Era um espírito crístico. É um espírito crístico, né? É assim a gente chama. Como está lá no Caminho da Luz, tem vários outros espíritos crísticos, até muito mais acima do nosso Mestre Jesus. Mas, quando ele veio aqui, ele veio com a proposta de nos salvar, com a proposta de nos orientar, com a proposta de nos esclarecer e nos tirar daquela situação que nós estávamos, críticas ainda, simplesmente apegados à matéria. Aí a gente começa, como eu já disse, a entrar nessa segunda parte. E na segunda parte a gente começa a ver o seguinte: o que então eu preciso pensar para começar a melhorar nessas condições? Kardec ele foi tão sutil nesse capítulo 6 de Perfeitos, que ele coloca algumas partes ali, o seguinte, ele coloca um texto que fala o dever. E no dever ele diz o seguinte: todos nós, como criatura, temos o dever de procurar evoluir, temos o dever de nos melhorar moralmente. É um dever da criatura. Isso o Espírito também coloca para a gente. Então, fala assim, mas eu não quero melhorar. De alguma maneira você vai melhorar. Você vai atender à lei do progresso. Você vai ter que progredir. Por mais que você decida, eu não quero fazer o bem, eu quero ficar estagnado, eu quero ficar no meu conforto, em algum momento o teu espírito vai despertar e vai ter que melhorar um pouquinho. Vai ter que crescer, vai ter que progredir. É um dever de todos nós, dever que temos para com o Pai. E aí Kardec fala o seguinte, quando ele coloca lá e organiza o capítulo, mas então o que eu preciso fazer? Aí que ele orienta, né? O homem de bem. Ele coloca lá no meio desse capítulo 6 de Perfeitos a questão do homem de bem, onde ele começa a sinalizar, não que necessariamente seja tudo aquilo que nós precisamos ser, mas que vão ao encontro daquelas primeiras palavras de Jesus. Que exatamente eram aquelas palavras que falam da necessidade de nós sermos bons para com os nossos irmãos, bons para com aqueles que não necessariamente estão ao nosso lado. Tá? Então é preciso isso. E por que é preciso nós fazermos isso? Porque aquele Deus que Jesus veio nos ensinar não é aquele Deus maldoso, não é aquele Deus sentado naquele trono, aquele Deus que pune. E é até interessante, eu peguei um livro, mas vou trocar aqui, Hoje eu estou fazendo uma dança de livros aqui, é tão divertido isso, gente, para quem gosta.
Outro dia eu estava carregando um livro, só para ter ideia, e falar assim, poxa, está muito antiquado. Pega vai ler isso num tablet, alguma coisa assim, etc. Mas, bom, pessoal, tem gente que ainda gosta, né? Folhear um livro, eu gosto, né? É muito bom, né? Você pega um livro, sente o peso, parece que aquele peso te remete a você ter que estudar mais um pouquinho, né? Vamos lá na Gênesis, tá? Até antes de Jesus vir, qual era a nossa percepção que a gente tinha de Deus? Como eu já disse, aquele Deus punitivo, né? Estou colocando o livro na sua mesinha. Aquele Deus vingativo, né? Kardec traz na Gênesis aqui para a gente o seguinte. Lá no capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita, e lá no item 23, ele comenta assim: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que ele considera ele a divindade. Ou seja, foi um ponto de inflexão até onde nós acreditávamos o que era Deus e veio Jesus com aquela tarefa. Gente, vocês estão pensando que Deus é isso. Não é. E teve aquele ponto de flexão e ele muda a nossa percepção. Este já não é Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, não tinha sacrifícios até então, não é? Que ordena o massacre, o extermínio dos povos sem executar as mulheres, crianças, etc. E ele vai falando esse ponto. E ele diz mais lá na frente o seguinte, no item 25, toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. E é interessante, se a gente olhar no Evangelho, a gente for lendo como Jesus falava de Deus, ele utilizava 3 formas. Uma forma ele falava assim, nosso Pai, meu Pai, e ele ainda falava assim, mas ele falava vosso também, vosso. Então é interessante, ele se colocava, ele distinguia Deus de 3 formas no Evangelho. Uma delas, que era o meu Pai, ou seja, da minha perspectiva, como eu percebo a divindade. E nosso Pai, como nós todos estamos entendendo a Deus. E vosso Pai, porque como era que nós percebíamos a Deus. Então, é interessante que existem essas 3 formas como Jesus fazia menção a Deus. E curioso é porque, na percepção do vosso, ou seja, da nossa condição, nós tínhamos limitações. Já na percepção de Jesus, imagina, eu, espírito de terceira ordem, ele, Jesus, um espírito de primeira ordem, um espírito crístico, um espírito superior, um espírito de plena luz, já naquela condição de conseguir ver e compreender, ele tinha uma percepção diferenciada, muito além da nossa. Né? E da situação toda que nós estávamos, nossa condição de ver a Deus. Né? Então Jesus ele trazia dessa forma para a gente. E ele completa aqui, como um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão a lei dos profetas e não existe outra lei. Olha só que interessante. Antes nós tínhamos um Deus punitivo. Agora esse Deus de referência que nós temos é um Deus de amor e caridade. E aí Kardec, como eu estava dizendo, ele traz para a gente lá no Evangelho essa questão do homem de bem. A gente precisa, e ele começa a alavancar alguns pontos que são importantes para a gente. Primeiro, se a gente pensa em no mínimo começar a ter uma condição razoável para poder entender a Deus, para poder estar numa condição melhorada, precisamos ter fé, uma fé inabalável, né? Precisamos acreditar, mas não só acreditar em Deus simplesmente por acreditar. Acreditar também naquilo que nós estamos um pouquinho adiante, ou seja, das possibilidades mais adiante de reencarnação, na perspectiva de uma vida futura. Porque quando você constrói a fé já pensando em alguma vida futura mais adiante, ou seja, que a vida não se encerra aqui, a tua fé já começa a ser um pouco mais diferenciada. Porque passa a ser uma fé sem as limitações daquilo que você está vivenciando agora.
eu não posso, eu tenho fé, mas eu não posso ajudar agora, porque senão como é que eu vou ficar? Não, eu estou fazendo alguma coisa agora, mas não é para essa encarnação. É para o meu progresso, que independente da encarnação que eu estou. Então, uma fé inabalável. Uma fé que transcende o tempo. Uma fé que não tem, como coloca em outros pontos lá do Evangelho, tem a fé humana e a fé divina. Não é aquela fé humana que é limitada, mas uma fé divina que você começa a pensar um pouco mais em Deus, acreditando nesses seus atributos, que Ele é único. Tá? Aí ele continua lá da questão do homem de bem, falando assim, é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Isso já começa a ficar mais difícil, né? Ter fé, eu já começo a pensar assim, não, eu acho que eu tenho condição de ter fé, dá para trabalhar isso em mim aqui, mas quando fala praticar a lei da justiça, do amor e caridade, já começa a ficar meio coisa. Porque já começa a entrar no nosso lado, né? A justiça, você precisa caminhar de modo em que as coisas sejam iguais, igualitárias, né, para todos. Mas no momento em que eu concedo alguma coisa aqui, eu estabeleço uma justiça, será que eu estou me ferindo desse lado? Então já começa a entrar num outro ponto. Ou seja, você precisa trabalhar a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele vai mais adiante da questão, por exemplo, da humanidade. A gente precisa também ter uma percepção um pouquinho mais tranquila com relação aos nossos irmãos, as religiões que tem, as pessoas que estão convivendo conosco. Eu já passei de situações que tem pessoas que criticam tanto certas coisas, por exemplo, não, olha só, de uma religião para outra, tá? Só curiosidade aqui, por gentileza, não estou falando aqui de maneira alguma apontando o dedo, dizendo que é ruim, que é bom, que não é, pelo amor de Deus, não estamos aqui criticando nenhum irmão, apenas ilustrando, né? Eu já vi gente, por ter familiares, né, de uma igreja católica, criticando o outro que era católico, não, mas ele é católico, mas está indo batendo o tambor lá na Umbanda, entendeu? Não, ele não pode, é absurdo. Já vi gente da Umbanda, entendeu, criticando um outro amigo lá dele lá, porque não, mas espera aí, ele é umbandista, mas ele fica fazendo coisas lá que só evangélico faz, bota a música evangélica, etc. É umbandista ou não é? Entendeu? E critica o irmão, critica o próximo. Eu já estive numa palestra que chegou um expositor, na minha percepção, acho que a ideia não foi muito feliz, e falou aqui assim, eu acho um absurdo um espírita entrar, por exemplo, ali em Aparecida para ver o santuário. Qual o problema? Na realidade, todos nós temos um padrão de sintonia. Eu disse agora há pouco que nós estamos interagindo com o ambiente, nós emitimos ondas, nós temos o nosso padrão mental, nossa sintonia. E pelo nosso grau de evolução, cada um de nós tem ainda certos apegos, cada um de nós sente conforto com certas coisas ainda, certo? Tem pessoas que sentem um conforto absurdo, meu filho ainda não chegou, já são 3 da manhã, pelo amor de Deus, não tive nenhuma notícia nem nada, vou acender uma vela, entendeu? Está errado? É a forma que conforta. Ah, mas espera aí, você é espírita, olha o que você está falando para mim aqui. Eu estou no centro espírita e ele veio dizer para mim aqui para poder entrar. Não disse isso, para poder entrar aí, lá no Aparecida, etc. Eu não disse para acender uma vela. Mas vamos parar para observar qual é a sintonia mental de cada um. O que conforta? O que dá a tranquilidade que vai lhe trazer aquela paz naquele momento, que vai permitir que aquele padrão mental mude, estabeleça uma conexão melhor com a espiritualidade superior. Para algumas pessoas, às vezes, acender aquela vela ali, vai botar aquela vela ali em cima com um copinho d'água, com a imagenzinha do anjo da guarda ali, que nem minha vovó fazia, entendeu? Ela fazia aquilo com tanto carinho. Gente, eu vou ser sincero a vocês. Parecia que estava saindo luzezinhas da cabecinha dela. O que adianta, às vezes, não, mas eu sou espírita, ou então eu sou evangélico, olha aqui, a palavra de Deus, eu tenho aqui, versículo tal, etc. E está tudo emanando preto, escuro. O que adianta? Às vezes aquela pessoa está ali, aquela senhorinha acendeu a velhinha, mas está ali, meu Deus, com toda a sinceridade,
O Márcio Costa, tá, ele não está dizendo para a gente aqui mudar os conceitos que o Espiritismo traz. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é que o Espiritismo nos clareia, nos deixa nítida a percepção. Kardec nos traz pela doutrina o seguinte, que a nossa preocupação, isso aí são detalhes secundários, porque a nossa preocupação não é essa. Muitas pessoas às vezes pensam que a preocupação é o seguinte, será que eu fui na missa no domingo? Será que eu tomei meu passe no centro na sexta-feira? Eu preciso tomar meu passe. Não, eu preciso ir na reunião pública daquele dia, senão não dá. Claro, são pontos secundários, vão ajudar, vão auxiliar, é importante? É. E dependendo daquilo com que você sintonize, daquilo com que você se afine, é importante? É. Se a minha sogra, ela, por exemplo, é católica ferrenha, se ela vai à igreja, mas ela está rezando. Se ela está desejando bem para o terceiro, meu Deus, parabéns. Isso é maravilhoso. Tá? Então, o principal, as demais coisas são secundárias e nos ajudam a chegar até esse ponto. Mas o principal que nós precisamos tirar, logo de início dessa questão de tentar melhorar a nossa condição mental, é o que estamos trazendo aqui do coração, no sentido da caridade, no sentido do amor que a gente está levando para o próximo. O que nós estamos fazendo nesse sentido? Muitos anos eu trabalhei num centro lá no Rio de Janeiro, e eu lembro que tinha uma senhorinha, o nome dela era Ive, vou parar no Ive para ficar assim, tá? Mas desde que eu me entendo pela adolescência lá, quando eu entrei no Espiritismo, essa senhora, ela estava lá no centro, eu era pequeno ainda, estava começando, né? Já tinha saído do grupo jovem e tal, já estava trabalhando, auxiliando o grupo era o grupo de pais, né? Era um ajudante do pessoal que conduzia o estudo do grupo de pais. E eu não esqueço que eu queria participar mais do centro da atividade, né? Mas ele falava, olha, a dona Ive, para você trabalhar nas posições chaves, tem que ter bastante tempo, tá? Ela tem que confiar em você. E a dona Ive lá, ela era séria, austera, entendeu? O pessoal chegava lá com ela, bom dia, dona Ive. Ela, bom dia, entendeu? Sabe qual era o meu maior medo que eu tinha lá no centro naquela época? Era o seguinte, a minha função, eu queria sempre dar uma palestra, eu achava tão legal poder estudar para fazer palestra, e eu falava assim pra gente, não, palestra, olha só, eu demorei 10 anos para poder fazer uma palestra na Casa Espírita. Então, vamos estudar, que vocês precisam estudar bastante. Tudo bem, de fato ela tinha razão. Eu precisava estudar muito ainda, e até hoje ainda preciso. Tá? Mas a única função que eu consegui na palestra pública espírita foi interessante, que era o seguinte, lá no Rio a gente tinha uma mesa, né? Tinha uma mesa aqui na frente, aí ficava a dirigente da reunião pública, que no caso era ela, com o palestrante que ia fazer a leitura preliminar e o palestrante que ia fazer a palestra efetivamente, e mais um de apoio, ou seja, ficavam 4 na mesa. E lá no cantinho, bem exatamente nesse ponto, tinha uma caixa de som, tá? Eu era responsável pela caixa de som. Era o garoto lá que ficava lá no cantinho pensando o seguinte, meu Deus do céu, eu tinha que fazer precisamente, na hora da prece, eu tinha que botar a música da Ave Maria, entendeu? Para ficar aquele sonzinho assim, vamos agora fazer a nossa prece. Aí eu botava, eu tinha que apertar o play, o REC lá, né? Era o play na época, né? Ainda era CD, tá? Aí botava o play e eu tinha que ajustar o som para ficar direitinho. Meu Deus do céu, era hora tensa, era hora nervosa, porque eu falava assim, meu Deus, se eu errar isso aqui, das poucas vezes que eu errei, eu lembro que ela só fazia assim, pro lado. Falei, meu Deus. Gente, era meu, mas eu conseguia, eu fazia meu trabalho. Mas era a minha agonia, que eu sabia que se errasse, como aconteceu algumas vezes, ela ia depois chegar lá atrás, na hora da prece vocês têm que fazer direito, as pessoas estão sintonizadas. Se você botar um Ave Maria errado, botar um som alto, vai acabar com tudo ali, vai acabar com a vibração. E no final, eu tinha que acertar direitinho o momento que ia terminando a oração, a palestra, eu tinha que começar com a musiquinha de fundo, devagarzinho, para poder começar o pessoal se ambientar, diminuir as luzes, entendeu? Para o pessoal ir para o passe, que era a reunião das 5h30 da tarde. Nossa, sempre era assim, ó. Sério. Aí foi passando o tempo, e detalhe, eu não tomava aperto, porque eu auxiliava o grupo de pais, mas os evangelizadores, então, do grupo jovem, das crianças, nós estava sempre tomando aperto. Vocês não estão vendo que estão fazendo barulho aqui as crianças? Meu Deus do céu. Ela apertava todo mundo.
Aí eu digo agora para vocês, tudo bem, eu acho que ela se inspirava naquela foto austera, né, de Kardec, entendeu? Aquela foto padrão século XIX, né? Aquela atitude austera, né? E ela achava que, na cabeça dela, talvez, que você não podia sorrir, não podia fazer muita coisa. Então você tinha que ser sério, você tinha que ser austero. Gente, olha a diferença, entendeu? Você precisa sorrir, você precisa ser alegre, você precisa passar a contagiar as pessoas com alegria. Ah, mas hoje eu não estou bem, eu não sei sorrir direito. Tá bom, não sorria, mas fala bem com aquela pessoa que está ao teu lado. Conversa direitinho. E se não sabe falar nada, não sabe abrir uma palavra, etc., faz que nem uma vez eu encontrei aquele o César Perrier, que eu já vi aqui várias vezes. Ele não é muito sorridente, aquela coisa toda. Mas sabe o que ele faz com a gente? Abraço. Para quem não sabe, César Perrier é aquele antigo presidente da FEB. Às vezes ele não sorria tanto, mas sabe o que ele fazia para compensar o sorriso? Dava um abraço apertado, gostoso. Nossa, sentia acolhido. Então a gente precisa fazer mais isso. A gente precisa criticar menos. Agora que é negócio, só tem que pensar o seguinte, se eu estou me apresentando a vela, tá bom, eu vou desencarnar. Será que vai ter loja do outro lado para comprar vela? Não sei, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar no seguinte, mas eu vou desencarnar. Eu sou o... Como é que eles chamam? Eu sou aquele que bate o tambor lá Poxa, será que do outro lado vai ter tambor para bater? Entendeu? Então tem certas coisas que a gente se prende que, claro, estão nos ajudando, sim, porque nos ajuda o nosso padrão mental, tá? Ajuda a nossa condição mental. Mas a gente tem que pensar no seguinte, não é o principal. O principal que foi que Jesus colocou para a gente ali naquela palavra foi o seguinte, da questão primordial da gente trabalhar essa caridade, esse amor. Tá? E ele vai mais adiante, a questão humanitária. Ele vai na questão de você sentir a satisfação, Kardec dizendo, tá, no livro do Evangelho, da questão da necessidade de você, o tempo todo, você estar feliz e alegre com aquilo que você está espalhando de caridade, de amor, porque é uma coisa contagiante, né? Você faz um bem hoje aqui, aquilo já te faz uma sensação tão boa. E sabe quando a sensação é melhor? Quando você faz e ninguém vê. Porque a sensação fica só para você. Nossa, é tão gostoso. Quando você faz alguma coisa que... Não, estou fazendo aqui, olha, peraí. Tira uma selfie aqui, entendeu? Você está dando uma sensação para os outros. Não fica aqui incorporado aqui dentro. Mas faz uma caridade, faz uma coisa boa, sincera, que seja um simples sorriso. Faz para alguém, tá? Mas faz quando não tiver ninguém olhando. Claro que vai ter sempre alguém, né? Como diz lá na introdução do Espírito, os Espíritos estão sempre acotovelando a gente. Tá? Tem sempre Espírito do nosso lado. Tá? A gente nunca está sozinho. Nem no elevador, tá? Tem gente que fala assim, eu até costumo brincar, que eu já subi um elevador uma vez, nossa, vazio, de noite, escuro, etc. Você sabia que tinha alguém do teu lado ali, entendeu? Então, nunca está sozinho. Não adianta dizer que, poxa, hoje eu estou aqui em casa seguro, aquela coisa toda. Tá, tem alguém te olhando. Tem alguém assim com você, ó. Ou então que nem Emmanuel, né? Tem daquele jeitinho assim, bem sério, etc. Como fazer com o Chico. Tem alguém te olhando sempre. Nem quando o Chico Xavier foi botar a peruquinha dele lá, Emmanuel olhou aqui assim, se é necessário. Olha, pô, me deixa pelo menos uma vez aqui. Me deixa, mas não tá. Tem sempre alguém do nosso lado. Mas esqueça esse alguém. Esqueça esses espíritos que estão ao nosso lado e pense só na caridade para você. E aí quando você começa a trabalhar a caridade desse jeito, dá um sorriso, ajuda alguém a fazer alguma coisa, pequenas que sejam. Aquilo não vai ter nada para você compartilhar e fica para onde? Para você. Olha que gostoso, que sensação que te dá de levar um carinho, de você ver que alguém sorriu por causa de você, de alguém que saiu grato por causa de você, de você a sensação de, gente, eu ajudei. Mas é uma sensação íntima que nasce lá do teu fundo do coração. É para você te ajudar no teu progresso. Olha só que prazer é isso. Experimentem. Para quem não teve oportunidade de fazer isso, às vezes está... Não, eu vou fazer caridade quando eu tiver na tarefa lá do sopão, como era lá no meu centro que eu participava, quando eu tiver na tarefa de entrega disso, daquilo, etc. Faça você, e não é detalhe. Aí a gente pensa assim, eu vou fazer a caridade no horário determinado. Não.
Precisamos fazer caridade o tempo todo. Acordado, dormindo. Márcio, espera aí, calma. Viajou agora, né? Dormindo também? Como é que eu vou fazer a caridade dormindo? Façamos uma precezinha antes de dormir. A gente passa 24 horas do dia, das 24 horas, 8 praticamente, para quem pode, né? 8 dormindo. Olha só, 8 horas em que a gente não está aqui. A gente está em algum lugar, que pode ser aqui do lado, que pode ser longe, que pode ser com alguém, que pode ser numa esfera bem inferior, atendendo, infelizmente, às vezes, a processos, a sutilezas promíscuas que às vezes a gente tem lá no íntimo, que às vezes a gente mesmo guarda para si, ou pode estar indo para situações bem melhores para a gente poder aprender, para ensinar, para ajudar. Vamos, antes de dormir, aproveitar essas 8 horas e tentar ser útil. A gente está estressado. Tem gente que faz o seguinte, chega em casa, né? Hoje eu estou morto de cansado, entendeu? Chega em casa, daquele jeito que está, irritado, etc. O chefe brigou comigo, vou para a cama, vou dormir para descansar. Pelo amor de Deus, não faça isso. O corpo vai começar a soltar o desdobramento ali, já assim, ó, nervoso, entendeu? Aonde vai? Aí você vai sair com aquelas vibrações ali ainda, exalando ainda vários fluidos mentais, aí, deletérios, etc. Vai sintonizar, vai criar plugs mentais com aqueles outros espíritos que estão lá naquela condição. Opa, olha ali, alguém está com raiva. Alguém tá... Vem aqui, meu amigo. Aproveita que você está no momento do sono, vem me ajudar aqui, vem. Vem decidir alguém. Vamos lá no teu chefe, que você reclamou dele. Vamos aproveitar essa hora. Vamos atacar ele agora. Não. Antes de dormir, não perca essa oportunidade. Uma precezinha leve. Tem alguém, que eu já falei, que tem sempre alguém do nosso lado, né? Anjo da guarda, espírito protetor, como quiser chamar, entendeu? Conversa com ele, meu bom amigo, eu não sei o nome dele, inventa, entendeu? Se precisa de nome, inventa, mas tenha uma concepção de que você está com alguém do seu lado, faça uma prece sincera. Querido amigo, peço... Por favor, me alivie um pouco, me traga paz e tranquilidade nesse momento que eu preciso, para que eu possa ter esse momento agora de desdobramento, mas que eu possa, como diz lá na coletânea de preces espíritas, daqui a alguns instantes minha alma vai se encontrar com outros espíritos, que venham os bons ajudar com seus conselhos. Querido anjo da guarda, fazer que quando acordar, eu possa manter a impressão durável e benéfica desse encontro. Olha só que maravilha, está lá na coletânea de preces espíritas. Pois não, você levantou a mão. Parece que ela tem que ser proferida, falada, ou pode ser mental. Não precisa. Tá? Infelizmente, nós temos esse mecanismo, essa mecânica, né, para poder muitas vezes manifestar, mas acredite se quiser, às vezes aquela que vem lá do fundo da nossa mente, que na realidade está trazendo lá do coração, é a melhor que tem. Né? É aquela melhor. E porque é aquela que não tem limite de horário. Porque eu estou numa reunião, etc., o chefe está brigando. Ontem mesmo, eu estava numa loja aqui no Vale do Sul. Nossa, foi até interessante. O rapaz estava me atendendo e o chefe apertando ele. Falei, meu Deus do céu, esse cara, o que está passando na cabeça dele? Estava tomando aperto lá. Então, era aquela hora ali, nossa, talvez ele estava tomando aquele aperto lá. Meu chefe, vai com calma, reze por ele, entendeu? Então, a melhor é que está aqui na nossa cabecinha, porque não tem hora. Não tem momento, não tem nada, não necessitamos parte mecânica, tá? Que nós precisamos da nossa fala. Então, não precisa disso, tá bom? Então, aproveitemos cada momento desse e aproveitemos essa hora do sono, porque imagina se a gente passar 8 horas encontrando com uma espiritualidade boa, ajudando, sendo útil, mas eu vou acordar cansado. Vai nada, vai acordar bem, vai acordar mais iluminado, vai acordar reforçando a satisfação de você ter feito alguma coisa boa, ter feito uma caridade. Sério, vai ter uma sensação muito melhor do que você dormir estressado, dormindo numa condição ruim, e vai levantar para aquele dia numa condição melhor. E se você começar a fazer disso uma bola de neve, caridade a todo dia, mas eu não tenho momento para fazer caridade, não dá tempo. Faz o que ele vai fazer, a prece mental o tempo todo. Como diz o Rogério Coelho, um escritor espírita, ele fez uns textos essa semana falando o seguinte: mente vazia, nunca mais. A gente não pode deixar nossa mente estar vazia. Eu vou ficar com a mente ali, parado. É um momento claro, perfeito, ótimo para aquela espiritualidade que está ali, às vezes não inclinada a te ajudar, querendo que você
faça outras coisas que vão ser de interesse dela, tá? Porque aquele que às vezes está numa condição ruim, ele não quer que às vezes o outro evolua. O que ele quer muitas vezes é o seguinte: opa, já que eu estou aqui no caldeirão sendo fervido, entendeu? Eu quero que outro caia aqui comigo, entendeu? Não quero ficar sozinho aqui não. Então aproveita que você está com a tua mente vazia ali, ó. Vai lá, faz isso aqui, ó. Ah, vamos lembrar de uma coisa ruim para você ficar estressado, para você brigar, entendeu? Ó, o que teu filho fez? Lembra disso? Lembra? Vai lá, vai, começa a pensar na tua cabeça. Então começa a buzinar na tua cabeça um monte de coisa. Mente vazia não dá. Que possamos estar o tempo todo pensando alguma coisa. Tá? E aí, quase já chegando ao finalzinho, tá? Kardec, ele coloca para a gente um homem de bem, mas ele coloca ali, além disso, ele coloca o verdadeiro espírita. Né? Eu não sei nem se o nome exatamente é esse. Mas ele coloca o homem de bem e o espírita. Como é que deve ser a nossa condição? Lá é que está aquela frase, que o verdadeiro espírita é aquele que tem aquela verdadeira transformação, que envida esforço nessa transformação e procura ter esforços para tentar melhorar. Esse é o verdadeiro espírita. Aí eu vou voltar naquele exemplo que eu estava dando lá. Nossa, aquela senhora não é espírita, ela está ali orando para um negócio ali. Ah, mas ela está fazendo um bem maravilhoso. Ela está criando matéria mental, ela está gerando fluidos, está trabalhando a parte fluídica o tempo todo, mentalizando. E aquela prece que ela está fazendo, ainda que seja com uma vela, com um copo d'água, com uma imagem lá, mas ela, no sentimento mais puro e sublime, ela está levando aqueles fluidos para aquele filho dela, que está lá, às vezes, no leito do hospital. E ele vai receber. Se não receber diretamente aquela emanação fluídica, os espíritos que vão estar do lado dela vão perceber o sentimento puro, sincero, a vontade, aquele desejo do coração de que aquilo aconteça, vão enviar gente que eu falo, espíritos, para poder auxiliar aquele que está lá. A prece é tão poderosa. Então, o verdadeiro espírita, muitas vezes a gente pensa assim: ah, eu estou no centro espírita, olha, eu já li todas as obras de Kardec, já li todas as obras de André Luiz, eu sou o verdadeiro espírita, etc. Não. Às vezes tem alguém que está lá na rua, está lá e às vezes a gente critica, né? Não sei, às vezes pode ter alguém passando, puxa, fulano está lá gritando com o microfone, etc. Deus seja louvado. Será que ele... Como é que a gente não pode julgar, não pode avaliar, não pode dizer, não sabe o que ele fez, mas às vezes aquele que está ali é apenas um complemento, porque às vezes aquela pessoa que trabalha, que ajuda e que está apoiando alguém de verdade, que está levando o amor, está levando a caridade, a gente não sabe. Pode ser que não, pode ser que não. Mas isso tem quem vai responder? Não sou eu, não é fulano, não é Beltrano, é o coração. É o que está lá no coração. Então, se a gente pegar já no finalzinho desse capítulo, ele diz a gente o seguinte aqui, ó. Vamos chegando lá do finalzinho do capítulo do Sede Perfeito. Coitados, hoje eu fiz muita leitura aqui, né? Vamos lá. O dever, os superiores e inferiores, a virtude, e ele vai assim, o homem no mundo. Então, o que eu tenho que fazer aqui no mundo? E ele diz assim, não anotei, né? A perfeição está toda, como disse o Cristo. Olha só, aqui é a resposta para aquela parte inicial que foi colocada lá no Evangelho, que está lá no Mateus. Qual é a perfeição que eu tenho que seguir então? Para poder pensar, sede perfeitos, qual é a perfeição? A perfeição, como disse o Cristo, está na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes, unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, ou seja, no momento mais difíceis. Não é a caridade bonitinha que eu chego lá na igreja, vou receber alguém, etc. Mas é do lado ali, brigando com o filho, se desentendendo com a esposa. Esse é o momento da caridade. Um amigo no trabalho, com aquele que está com você na escola. Ou seja, nas lutas árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-la. É nesse momento que a gente tem que praticar a caridade. Mais do que fazer a caridade por dolo, naquele momento ali, não, eu vou fazer a caridade. Não, a caridade às vezes é mais necessária nesse momento de embate. Né?
Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é do egoísta. Como diz Emmanuel, a gente, no momento em que você tem a falta, ele coloca assim, no momento em que nós nos isolamos, nós nos colocamos numa posição de indiferença, Emmanuel fala assim para a gente, a indiferença é a ausência do amor. Eu briguei com meu esposo, com a minha esposa, eu briguei com meu filho, eu briguei com meu irmão, que são aqueles que estão mais próximos de mim, dos quais eu me conectei, eu trabalhei, eu planejei para estar com eles, e dentro da família, às vezes, eu criei alguma coisa ruim. Aquela indiferença que acaba gerando ali é a falta do amor que eu preciso ter. Então, para encerrar o estudo de hoje, que é o que eu estava colocando hoje para vocês, duas partes ali dessa passagem de Jesus. Primeiro, sede perfeitos como é o vosso Pai. Eu não tenho condição de ver e compreender, mas eu tenho condição de mentalizar, sentir. E por que Jesus nos ensina a sentir primeiro? Porque nós precisamos trabalhar a caridade. A gente não são duas asas, asas do intelectual e as asas da parte do amor, do moral, que a gente precisa equilibrar para poder evoluir, mas a gente precisa ter a moral primeiro. Porque o restante vai de tabela, vai fácil. Entendeu? Então precisamos, na condição que estamos, praticar o amor, a caridade. Mas não só para aquele que, no dia a dia, mas é nos embate. Tá? Essa que é a verdadeira caridade que a gente tem que praticar. E assim a gente entende, começa a entender melhor o que Jesus quis passar para a gente. Obrigado a todos pelo dia de hoje, tá bom? Vamos lá. A gente agradece imensamente ao Márcio por essa exposição incrível, né? Foi muito bom. E o Márcio, sem saber, ele já deixou um gancho para a palestra da semana que vem. Ele, em alguns momentos, ele fez referência a sermos espíritos de terceira ordem. O que será que é isso, né? Então, na semana que vem, o nosso tema é justamente a escala espírita, que se encontra lá no Livro dos Espíritos, para a gente entender melhor o que é essa nossa condição de espírito de terceira ordem, né? Então, a semana que vem falaremos sobre a escala espírita e o como a gente compreende esse universo de possibilidades que teremos aí para sairmos dessa condição de terceira ordem e buscarmos nossa evolução. Tirando a dúvida, o tema da semana que vem é esse, né? Então, assim, se vier na segunda, vai ser sobre isso? Não, é variável. Não, é variável. Ah, tá, variável. No domingo, especificamente, o que está na nossa programação, na semana que vem, é a escala espírita. Ah, tá bom, obrigada. É a minha pessoa que vai falar. Por isso que eu adorei quando ele começou a falar assim, já vai deixar um gancho para passar o pessoal do domingo que vem. Como foi o tema dessa? Sede perfeitos. Então vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente pelas reflexões da manhã de hoje. Agradecemos ao Márcio, que tão amorosamente conduziu o tema esse, que falou aos nossos corações e que nós conseguimos nos enxergar situados nessa busca do aconselhamento dado pelo Mestre de sermos perfeitos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós perseveremos nessa caminhada. Que ao retornarmos aos nossos lares, nós possamos fazê-lo em segurança, em paz e levando conosco um pouquinho dessa serenidade que desfrutamos nessa casa. Fica conosco, Jesus. Seja. Obrigado. Que bom que ele puxou um gancho. Obrigado aí, tá? Eu que agradeço, o Márcio foi ótimo. Ai, que bom. Vamos lá. Já ia levar pra cá de lembrança. Eu gostei da lembrança dele. Obrigada.